aumenta a esperança do torcedor, mexe com o brilho do torcedor para passar mais uma vergonha. E eu tenho aqui 5 anos de canal. Eu criei meu canal exatamente em agosto de 2020. Vai fazer 5 anos esse ano que eu tenho o canal do Gigante Vasco. E nós temos essa troca. Eu acho que de 5 anos pra cá, foram só 2 vitórias do Vasco. De uma excelência de jogadores. Eu tenho que falar mesmo. Excelência técnica. Excelência técnica. Eu tenho que falar, cara. Tem que dar César o que é de César. E o Vasco, mais uma vez, a segunda vez com o Fábio Carille, 2 jogos, 2 derrotas. Uma de 2-0 e uma outra agora, hoje, de 1-0. E nos 2 jogos, o Vasco teve medo de jogar com o Flamengo. Eu vou falar logo a verdade, eu tô muito chateado com essa atuação do Vasco. O Vasco... Os vascaínos estão na bronca com o time do Vasco. Teve gente que apostou até lanche de R$50 e teve que pagar o lanche pro colega, hein? Se liga só nas reações vascaínas depois de perder por 1-0 contra o Flamengo. Se liga só. Vários jogos pro Nilton, cara, tinha que ter muito peito pra confiar que o Vasco venceria. Porque se não vencesse, e não venceu, iria ser essa chacota. E agora eu, agora você, agora somos nós que pagamos o pato. Porque eu coloquei na mesa com um amigo um lanche. Sim, 50 conto, um galo, né? Coisa pouca. Se perder, eu pago um lanche pra tu. Se o Vasco perder, eu pago um lanche pra você. Pode parecer coisa boba? Pode, mas não é. Aí eu, um clima de jogo, cara, um Vasco e Flamengo, onde, poxa, a gente tem 3 reforços chegando, tem essa mudança de mando, tem essa confiança. Pô, eu tô aqui com os meus amigos, eu falei pra todo mundo, o Vasco vai ganhar hoje. O Vasco vai passar o carro hoje no Flamengo. No Nilton Santos, Vasco treinou 2 vezes na semana por lá, hoje tá Vasco, não tem como. E aí perde. Então assim, fica um clima chato. Por quê? Aumenta a esperança do torcedor, mexe com o brilho do torcedor para passar mais uma vergonha. E eu tenho aqui 5 anos de canal. Eu criei meu canal exatamente em agosto de 2020. Vai fazer 5 anos esse ano que eu tenho o canal do Gigante Vasco. E nós temos essa troca. Eu acho que de 5 anos pra cá, foram só 2 vitórias do Vasco. Ou uma vitória do Vasco. Acho que foi uma vitória. Não, 2 vitórias. Foi a vitória em 2021, aquele 3-0 no Maracanã, onde o Cano faz chover. E a vitória em 2023. Gente, 5 anos, gente. Esse é meu 32º pós-jogo de Vasco da Gama e Flamengo. Esse é meu 32º pós-jogo de Clássico dos Milhões. E eu só vi 2 vitórias do Vasco. É um absurdo, cara. É um absurdo. E por que eu tô falando isso? Porque parece que essa cena se repete. Tu quer saber de Vasco da Gama e Flamengo? Tu quer se antecipar? Corre no meu canal, vai ver os pós-jogos e procura Vasco e Flamengo, que a cena vai ser igual. Vocês vão ver a minha cara de pastel, minha cara de bobo, triste, chateado por mais uma derrota do Vasco da Gama pros caras. Mais uma vez que os caras passam o carro em nós. Mais uma vez que os caras amassam o Vasco da Gama. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que falar. Porque o bobo se torna eu, que boto a cara aqui, que me exponho, que falo, que grito, que reclamo, que, poxa, fico feliz. E o Vasco hoje, pra mim, ele tá eliminado do Campeonato Carioca. O Vasco não se classifica. É bom esse elenco juntar os seus paninhos de bunda, com todo respeito, e focar no Nova Iguaçu. Que é o senhor Fábio Carille, com essa bola nojenta que você tá jogando, que está fazendo o Vasco da Gama não jogar. Quarta-feira a gente vai perder pro Nova Iguaçu e ser eliminado, tá? Depois de amanhã não. Daqui a 2 dias tem Vasco e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, no mesmo Nilton Santos. Perdeu, tá fora, empate é pênalti. Os caras estão voando aí. E o Vasco parece que tá ainda lá no início de janeiro. Eu não vou ser louco aqui também e falar que o Vasco jogou uma partida ruim contra o Flamengo. Não. O Vasco jogou bem contra o Flamengo ontem. O Vasco conseguiu pelo menos manter um equilíbrio contra o Flamengo. O Vasco tem chances. O Vasco ele dá perigo ao goleiro Rossi. O Rayan quase faz um gol na primeira etapa, num lance que ele sai cara a cara. O Jair quase faz um gol no primeiro tempo. Eu tô recordando aqui dos lances onde a bola sobra na frente do gol e ele erra a chapada. O Vasco teve chances. Eu acho que o Vasco ontem, como se diz hoje, né, nessa gíria chata do futebol, o Vasco machucou o Flamengo. Só que olha como é louco. O Vasco perdeu a partida. E tem muito torcedor, e eu não vou me juntar a esse torcedor, se você é ok, mas eu não irei me juntar, que tá feliz, cara. Tá com aquele discurso, né? Pô, a gente pelo menos competiu. Mas não, cara.
Não é assim. Não é, a gente competiu. São 32 jogos e 2 vitórias do Vasco, rapaziada. Vamos acordar. Vamos acordar. A gente tá dormindo, a gente parou no tempo. E não podemos ficar satisfeitos com o fato de ter competido apenas contra os caras. É impossível, cara. Loucura a gente pensar dessa forma. Então, assim, eu acho que tem que sim começar a falar do técnico Fábio Carille. Rapaziada, o gigante vascaíno, em 5 anos de canal, 32 jogos, só viu o Vasco ganhar 2 vezes do nosso Mengão. Olha que tristeza pra eles, né? E alegria nossa, né? Com certeza. Sintética, a bola corre com muito mais rapidez. E o Vasco, por ser um time lento, um time que gosta de ficar tocando bola, cadenciar o jogo, você não pode cadenciar o jogo nunca quando você está jogando com um time todo qualificado, de uma excelência de jogadores. Eu tenho que falar mesmo. Excelência técnica. É, excelência técnica. Eu tenho que falar, cara. Tem que dar César o que é de César. E o Vasco, mais uma vez, a segunda vez com o Fábio Carille, 2 jogos, 2 derrotas. Uma de 2-0 e uma outra agora, hoje, de 1-0. E nos 2 jogos, o Vasco teve medo de jogar com o Flamengo. Eu vou falar logo a verdade, eu estou muito chateado com essa atuação do Vasco. O Vasco, no primeiro tempo, até fez um jogo justo. Mas no segundo tempo, se vocês repararam, o Vasco entrou em campo morto. Parecia que o Vasco tinha tomado um remédio da pressão e ficou só olhando o Flamengo tocar a bola. E aí o nosso treinador coloca o Lloyd. O Lloyd correu, o Lloyd fez o que podia ter feito. Mas o Lloyd tinha que ter entrado um pouquinho mais tarde pelo lado direito. Colocava o Nuno Moreira pelo lado esquerdo para dar essa movimentação no Piton, até porque o Nuno Moreira é um jogador técnico também. É um jogador que gosta de dar o passe, é um jogador que ajuda na marcação. Aí, mais uma vez, o nosso treinador, o que ele faz? No jogo passado, colocou o Zuccarello para ajudar o Piton. O Zuccarello é jogador de meia para frente, é um meia atacante. E o nosso Lloyd é um jogador de frente, é um ponta. Ele joga pelo lado direito, tem que avisar o Carille. Inclusive, na Turquia, que eu já vi vários jogos dele, ele já jogou até de lateral direito. Então, isso que me incomoda da forma como o Vasco vem se apresentando. Eu não vou nunca aqui chegar e falar, o Vasco vai destruir o Nova Iguaçu quarta-feira. Não vai destruir o Nova Iguaçu quarta-feira. Não vai. A gente tem que ser, sabe o quê? Cético com as nossas informações, o que nós passamos para os telespectadores e os inscritos e os assinantes do canal. Porque o Vasco, como o Léo falou muito bem, há 13 jogos o Vasco faz um jogo sempre um pior do que o outro. A gente não pode ficar nessa, não, o segundo tempo do jogo tal foi o melhor. Não, o Vasco tem que ter uma cadência de jogo. O Vasco tem que jogar para cima. É isso que está faltando. Está faltando preparação física. Não é possível. Entra ano, sai ano e nada muda na preparação física do Vasco. Time lento, time covarde. Espero, com a entrada agora, o Garré. Sentimos que o Garré é um jogador aguerrido. Ele 2 bolas que ele chegou ali no Varela, se ele vai perder a bola, ele vai em cima do cara. Entendeu? É isso que falta no Vasco. Falta tesão de jogar bola. E eu não vejo o Vasco jogar com esse tesão, Léo e França. Eu realmente tô muito chateado. Vou deixar. Era o Bruno Arleu, né? Eu tava no estádio, eu não consegui acompanhar. Mas era o Bruno Arleu de Araújo, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Árbitro. Vasco x Flamengo. Deixa eu ver aqui. Vou confirmar. Era ele mesmo. Que é péssimo. É um árbitro que muita gente fica... Ai, meu Deus, o árbitro da nova geração, um bom árbitro, tal. Na verdade, eu acho ele péssimo. Eu acho que no primeiro minuto, logo, ele amarelou o Piton. Na primeira falta de jogo. Depois, ele começou a amarelar todo mundo. Qualquer falta era amarelo. Isso, obviamente, minou o trabalho dos jogadores. O Piton, com o amarelo, enfrentando o Wesley, que era a grande arma do Flamengo, ficou com medo de jogar. Não só com medo de jogar, mas também com medo de errar. E acabou errando. Escorregou no gramado sintético. O Hugo Moura também escorregou. E se não fosse a incompetência do Flamengo, que jogou mal no primeiro tempo, poderia ter aproveitado, inclusive, essa chance no escorregão do Piton justamente naquele gramado. Então, o juiz também conduziu o jogo de uma forma muito errada. O lance do Verratti, eu confesso a vocês que eu assisti lá na hora, ao vivo, não me pareceu um lance para cartão vermelho. Eu prontamente peguei o telefone e olhei também. Cara, vou ser muito honesto. Obviamente, algumas pessoas poderiam dar, é bem interpretativo.
Eu acho que foi no limite do cartão amarelo. Se ele expulsasse, seria absurdo? Não, zero absurdo. Ele poderia ter expulsado. Ele tinha margem para expulsar. Mas logo depois o Verratti também poderia ter sido expulso, porque ele foi revidar, se eu não me engano, o lance no Varela e acabou entrando com uma força excessiva. É isso aí, rapaziada. Vascaínos na pilha, muito chateados com a derrota do Vasco para cima do Flamengo. E são em 32 jogos uma lavada do Flamengo para cima do Vasco. E eles estão chateados com isso, com o desempenho do time e ainda mais com o Fábio Carille, técnico do Vasco. Ó, deixa aqui o seu comentário, o que você achou das reações vascaínas aqui. O que você achou do chororô dos vascaínos? Deixa aquele like também que fortalece, se inscreva no canal, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima, valeu!